Boa tarde. Boa tarde a todos, meus irmãos. Estamos aguardando aqui o contato aqui com o nosso irmão Aloísio. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, Verdade. mas tendo esta oportunidade de estarmos conversando juntos. Certo. Bom, meus irmãos, boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma live aqui do Grupo Espírito da Esperança. Estamos aqui com o nosso irmão Aloísio Sônego, né? Que é da cidade de São Paulo. Isso. Faz parte do... Araraquara, São Paulo, interior do estado de São Paulo. Isso. Da Sociedade Beneficente do Bem de Araraquara, correto? Obreiros do Bem, isso mesmo. Estamos... que irá falar sobre o tema intercâmbio espiritual, né, nessa tarde de hoje. Então, meu irmão, receba um abraço fraterno, viu, a todos que fazem aí essa sociedade, né? Todos que fazem aqui também o Esperança, que abraçam aí fraternalmente. Né? Que bom tê-lo aqui conosco, né? Essa possibilidade, né, desse novo normal, né, nos traz essa possibilidade agora de live de conseguirmos palestras, né, de outras cidades, né? Que bom a gente poder fazer esse intercâmbio, não é verdade? Exatamente. A possibilidade, coisa que até então não era tão fácil assim, né? Verdade. Haveria necessidade de deslocamento, despesas de viagem e tudo mais, né? E hoje, graças à tecnologia, a gente consegue estar mais próximos, não é mesmo? Verdade. Então, meu irmão, eu vou fazer a prece de início, né, para que você dê a continuidade, né, da live de hoje, certo? Então, vamos entrar em oração, né, levar nosso pensamento a Deus, né, a Jesus, a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia. Pai amado, Deus de infinita bondade, Deus de infinito amor, agradecidos estamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu santo e divino nome, para que, Senhor, absorvermos os ensinamentos, a luz, o esclarecimento necessário para o nosso adiantamento espiritual e moral. Muito obrigado, Pai amado, que assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas. Muita paz a todos. Que assim seja. Irmão, eu gostaria de... Não, pode falar, desculpe. Você pode usar a palavra agora. Quando faltar assim, uns 5 minutinhos, né? Eu te informo, aí você faz as suas considerações finais e você faz a prece de encerramento. Ok? Perfeitamente. Bom, uma boa tarde a todos, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos virtualmente nesta casa de oração e trabalho, companheiros de ideal espírita do Grupo Espírita da Esperança, né, do bairro Coab, aí de Recife. A gente fica até feliz e, coincidentemente ou não, estou com uma camisa verde e a verde é a cor da esperança. Não pensei nisso, agora que eu até associei. E nós fomos convidados, né, por intermédio da Nice, que é uma frequentadora, uma trabalhadora da casa, uma querida companheira, que nós conhecemos por intermédio das lives que a gente faz, segunda a sexta-feira, às 22 horas, pelo nosso perfil do Instagram, Reflexões Aloísio, onde nós temos um projeto chamado Momentos com Jerônimo Mendonça. Neste projeto, nós trazemos mensagens daquele que ficou conhecido como o Gigante Deitado. Eu vou fazer umas breves considerações desse projeto e de Jerônimo, porque
ao final da nossa conversa, nós vamos trazer uma história que Jerônimo Mendonça nos conta. E tem bastante relação com o tema da tarde, né? Eu falo da noite, a gente está habituado a fazer lives à noite, né? O Jerônimo Mendonça foi um trabalhador da doutrina espírita que nasceu na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939 e desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Então ele viveu, na última encarnação, 50 anos. Desses 50 anos, ele passou praticamente 30 anos numa cama ortopédica. E além de ter ficado cego, teve que extrair os 2 olhos por conta de problemas decorrente da sua artrite reumatoide, que ia atrofiando os músculos e os nervos, não é? Até que ele ficou mais de 30 anos numa cama ortopédica. Mas, apesar dessa imobilidade e da sua cegueira, não impediu que ele levasse a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo aos mais diversos rincões do Brasil. Ele viajava pelas várias diversas cidades do Brasil, fazendo palestras que eram muito envolventes e acalentadoras. E nós até conseguimos recuperar dos idos de 1986 e 1989, mais de 20 palestras que estão gravadas, que foram gravadas em fita cassete, e nós disponibilizamos estas palestras no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e recomendamos aos irmãos que aqueles que tiverem oportunidade e não conheceram o Jerônimo Mendonça, que conheçam um pouco das suas palestras, que elas são muito elucidativas, são muito atuais. Embora o Jerônimo tenha feito essas palestras há mais de 30 anos, elas realmente trazem uma atualidade ímpar e são muito envolventes. Então, recomendo os irmãos, está lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, podem usar, baixar, compartilhar livremente. Então, queridos irmãos, eu estava aqui, outro dia estávamos conversando com a nossa Nice, que a gente conhece como Aldenice, né, aqui pelos nossos bate-papo, mas aí vocês a conhecem como Nice. E ali a gente estava conversando, e quando eu fui conhecer a página de vocês do Instagram, eu fiquei realmente envolvido, emocionado. Porque é uma casa que só de você olhar o trabalho, das fotos de vocês, é muito envolvente. Você percebe que são trabalhadores que estão ali, os frequentadores, fazendo esse trabalho tão gratificante. Você percebe a alegria no olhar das pessoas. E isso é muito bom, porque quando a gente trabalha com amor, com boa vontade, flui uma energia que transpassa a própria fotografia, a própria imagem. A gente consegue sentir distantemente aquela emoção e essa energia que flui da casa de vocês. Então eu fiquei muito feliz de ser convidado para fazer um bate-papo com vocês. E o nome do grupo de vocês, né, Grupo Espírita da Esperança, né? Não teria esperança, nome mais lindo, né? Esperança de dias melhores, esperança que deve ser o norte das nossas vidas. E vocês foram muito felizes em escolher esse nome tão envolvente e acolhedor. Certamente a espiritualidade estava ali agindo para trazer um nome tão harmonioso e tão gratificante a que a gente acredita realmente, né? E a gente escolheu para a tarde de hoje um tema que a gente considera assim, muito interessante e muito oportuno para as nossas reflexões. Intercâmbio espiritual. Bom, se a gente fosse pensar na palavra intercâmbio, normalmente, quando a gente pensa em intercâmbio, a gente lembra logo uma realidade diferente, assim que nem, por exemplo, estudantes que saem do Brasil e vão para fora do país para aprender uma nova língua, para ter um contato com uma língua estrangeira, com uma outra cultura, uma outra experiência de vida. Então, o intercâmbio que normalmente nós conhecemos é mais voltado a esse tipo de intercâmbio entre o estudante ou a pessoa que vai para fora fazer um trabalho diferenciado para conhecer toda a vida e o modo de vida daquele povo e realmente ele acaba crescendo. Esse intercâmbio cultural
e educacional, ele é muito bom e traz crescimentos materiais, sem sombra de dúvida. Mas quando estamos pensando em intercâmbio espiritual, essa realidade ela fica um pouco diferente para nós. Vejam, uma coisa que é muito interessante. Nós estamos, nós não estamos mais se locomovendo de um lado ao outro. Hoje em dia, este momento de isolamento social, da pandemia, ela trouxe para nós restrições até por conta da circulação do vírus, faz com que a gente fique um pouco mais voltado para os nossos agrupamento familiar. Mas vejam que coisa interessante. Quando a gente pensa em intercâmbio espiritual, a gente pensa de forma diferente, numa ligação fluídico-espiritual que envolve os espíritos, sejam eles encarnados como desencarnados, por meio dos pensamentos e por meio do coração. E essa ligação espiritual a gente pode observar, sobretudo agora, neste exato momento. Vejam, eu me encontro aqui em Araraquara, que é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, distante 270 quilômetros da capital, e que daqui até aí, Recife, é mais de 2.500 quilômetros. Levaríamos de carro, de ônibus, ou que seja, 36 horas de viagem. E nós estamos aí, presencialmente não, mas virtualmente, em pensamento, em coração, nós estamos interligados. Então vejam que essa ligação, esse intercâmbio espiritual está se dando neste exato momento por meio desta live que nós estamos fazendo. E vejam como é envolvente, a gente sente essa energia fluindo de pensamento a pensamento, de coração a coração, com todos os irmãos desta casa de oração e trabalho. E aí eu estava pensando também, quando a gente se liga por meio desse intercâmbio, dessa ligação espiritual, nós nos ligamos tanto a pessoas encarnadas, como também, e principalmente, aos desencarnados. É comum quando estamos, por exemplo, já aconteceu certamente com os irmãos, estarem pensando numa determinada pessoa, eis que ela aparece ali de repente. Nossa, por acaso? A gente até brinca assim, nossa, ele estava ligado no pensamento, eu pensei nele, ele apareceu. E é muito comum, até interessante, a gente que faz as lives, de repente nós estamos fazendo uma live, comentamos sobre uma determinada pessoa, dali a 2 segundos, 1 minuto no máximo, a pessoa chega na live. É uma ligação fluídica tão interessante e parece que a ligação estabelece tão rapidamente. E essa ligação espiritual, ela é muito mais forte ou fraca de acordo com os nossos pensamentos. De acordo com o que nós estivermos pensando, nós vamos manter essa sintonia espiritual. Agora, uma questão que é muito importante. Quando a gente fala da ligação espiritual, Deus nos concedeu, desde o nosso nascimento, um amigo espiritual que nos acompanha e nos serve de guia. Desde o momento do nosso nascimento, que é o nosso anjo de guardião ou o nosso mentor espiritual. E esse anjo de guarda, muitas pessoas pensam assim, o anjo de guarda é só para criancinha, só para recém-nascido, que tem o anjo de guarda. E não é assim, não. Todos nós, indistintamente, desde o momento que nós nascemos até o momento do desencarne, há um espírito protetor a nos amparar, a nos proteger, a nos dar orientações oportunas. E ele vem para nós como um pai. Tem uma missão para nos auxiliar como a de um pai perante um filho. E a missão desse espírito protetor é de nos conduzir para o bom caminho. Ele fica feliz quando nós correspondemos às suas orientações. E se entristece quando, muitas vezes, nós somos arredios às suas orientações e vamos escolher a porta larga. Mas, ainda assim, ele não nos abandona. Ele fica um pouco distante. Você não está ouvindo o conselho dele, mas ele estaria ao seu lado ainda, torcendo para que logo nós voltemos a trilhar o bom caminho. E vejam que a influência espiritual, a interferência espiritual, ela é muito próxima de nós. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito importante para a equipe do Espírito de Verdade.
Essa pergunta 459, eu falo para os irmãos que é uma pergunta fácil de guardarmos, porque ela tem praticamente uma equação matemática. Se a gente pegar 4 com 5 dá 9. Então é fácil para gravar. E o que Kardec perguntou à equipe do Espírito de Verdade? Interferem os espíritos em nossas vidas? E a resposta foi simples, clara e objetiva. Muito mais do que podeis imaginar. De comum, podemos dizer que são eles que vos dirigem. Olha só, olha a responsabilidade. Os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar. De ordinário, de comum, ele pode dizer assim, é muito mais do que nós podemos imaginar. Eles praticamente nos dirigem. Então vejam, essa resposta faz-nos colocarmos, a gente fala aquela expressão antiga, né? Colocar as barbas de molho. Né? Vamos ficar um pouco mais atentos. Porque se os espíritos interferem muito mais em nossas vidas, devemos tomar muito mais cuidado com as orientações que nós recebemos, as intuições. Porque podemos ter uma boa orientação ou uma outra orientação não tão boa. E, na verdade, essa ligação que nós fazemos com o plano espiritual tem relação direta com os nossos pensamentos. Se eles nos dirigem, aonde começam todas as nossas ações? Nos nossos pensamentos. Então é no pensamento que se originam todas as nossas ações decorrentes, seja da fala, seja consequentemente das ações. Então, vigiar os nossos pensamentos é importante que a gente faça uma boa conexão com ele. E, na verdade, assim, nós nos ligamos aos espíritos da mesma forma que nós nos ligamos a uma estação de rádio ou um canal de televisão. Nós temos a liberdade de escolher uma estação de rádio que vai transmitir uma boa notícia, ou trazer uma música suave, ou eu posso pegar uma estação de rádio que aquele locutor só vai trazer notícias ruins, desagradáveis, mortes, crimes. A escolha é minha. Eu tenho a liberdade tanto de ligar o meu rádio, ligar a minha televisão, como eu tenho a liberdade de desligar a minha televisão, desligar o meu rádio. E também eu tenho a opção de fazer a mudança da estação. Mudar a estação, mudar a sintonia, mudar a ligação fluídico-espiritual. Vejam, irmãos, nós temos hoje em dia as redes sociais. A internet, muitas pessoas criticam sobremaneira a internet. Falam, não, a internet é um mar cheio de perigos, tudo mais. A internet é a vida. Da mesma forma que nós podemos escolher uma boa estação de rádio para ouvir, uma boa estação, um bom canal de televisão para ouvir uma notícia interessante ou um programa esclarecedor, na minha vida também eu posso escolher um caminho bom ou um caminho não tão bom. E aí as consequências da minha escolha vão representar os frutos da minha sementeira. Por isso que é importante nós termos o cuidado com as nossas escolhas. Se nós somos livres para escolher, somos escravos da consequência das nossas escolhas. Então vejam como é importante isso. Saber escolher é fundamental. Da mesma forma, eu vou me ligar a uma entidade espiritual de acordo com a afinidade que eu estou tendo. Muitas pessoas seguem determinados caminhos e vão trazer para eles a companhia de espíritos não tão bons. Por exemplo, tem um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas, que eu direi quem és. Para nós que somos espíritas, nós temos uma outra linguagem parecida, que diz assim: dize-me o que pensas, o que falas e o como ages, que eu direi quem te acompanha. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que estamos falando, de acordo com aquilo que estamos, da forma que estamos agindo, vamos atrair ao nosso lado a companhia de amigos espirituais afinados com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas ações, sobretudo. Eu tenho um amigo que costuma dizer assim, que quando chega um pensamento ruim, um pensamento não bom, né? Vamos pensar melhor assim, né? Um pensamento que não é tão bom, ele pega e fala assim, que vem o próximo, como se ele pegasse um livro e fosse virando a página daquele livro.
Mas aí mesmo assim, naquele pensamento não é tão legal assim. Então, que vem o próximo, até que vem um bom pensamento, que ele consiga fixar naquele pensamento, que ele consiga trazer boas reflexões em cima daquele pensamento. Agora, tem uma frase também que é muito interessante e serve para as nossas reflexões, que diz assim: nós não temos como impedir que o pássaro se assente na nossa cabeça. Mas nós não podemos e nem devemos permitir que esse pássaro faça ninho na nossa cabeça. Ou seja, nós não podemos impedir que um pensamento chegue até nós. Mas um pensamento que não seja bom ou agradável, por exemplo. Mas nós não podemos aceitar que esse pensamento se instale em nossa cabeça e fique o tempo todo fazendo morada. E como que eu vou mudar a sintonia? Como eu vou mudar o pensamento? Mudando a estação do rádio, mudando o canal de televisão, ou simplesmente desligando a televisão. Ou simplesmente desligando. Nós temos esta faculdade. O Haroldo Dutra Dias costuma dizer assim, que quando uma situação assim, às vezes você está sozinho na sua casa, e vem aqueles pensamentos que não são muito bons. Ele fala assim, você tenta mudar aquele pensamento. Você vai lá e coloca uma música suave lá para ouvir. Mas aquele pensamento ainda está incomodando. Ele falou, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma série de preces que você pode fazer no final do livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode fazer alguma das preces. Mas vamos supor que mesmo assim, né, você colocou a música, pegou o Evangelho e aquele pensamento ainda fica repetitivo, fica te incomodando. O Haroldo falou, você faz o seguinte, você sai, vai para o banheiro, toma uma ducha gelada que de repente pelo menos ali muda alguma coisa. Então, são artifícios que nós temos que fazer para nos libertar, muitas vezes, daqueles pensamentos. Sobretudo quando estamos sozinhos, não é? A gente costuma dizer que precisamos tomar cuidado com as horas vazias. O que são aquelas horas vazias? Quando você está, às vezes, na sua casa, aquele dia meio preguiçoso, meio sem muita vontade do que fazer. Sabe aquela preguiça meio que indolente, que você fica assim meio naquele marasmo? Isso não é muito bom. Nós podemos e devemos descansar, sim, mas quando você percebe que aquele cansaço, aquela preguiça fica muito exagerada, tem alguma coisa errada. Então vamos mudar, né? Vamos dar uma mexida, porque aquilo não é muito bom. Jesus recomendou para nós o quê? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Se ele deu para nós este conselho, para que a gente possa viver melhor e feliz, não é o caso da gente tentar colocar em prática? Tentar colocar em prática no nosso dia a dia, vigiar os nossos pensamentos e fazermos a nossa oração. Não se trata de ficar orando 24 horas por dia. Não. Um bom pensamento, uma prece sincera, meu Deus, me ajude neste momento de dificuldade, você consegue muito mais, né? Você consegue muito mais do que praticamente se você ficasse ficando orando o Pai Nosso 24 horas por dia, repetindo como uma ladainha. E não é assim. A gente sabe que não é pelo muito falar que nossas preces serão atendidas, mas pela intensidade e pela sinceridade de que a gente faz. Então, vigiar os nossos pensamentos e fazermos as nossas vibrações, as nossas orações, desde as primeiras horas da manhã. Quando a gente acorda pela manhã, abrindo os olhos, agradecer a Deus pela bênção da vida. Agradecer por mais uma oportunidade que nós estamos recebendo, uma página em branco para escrevermos durante todas as 24 horas daquele dia tudo que a gente pode fazer de bom e de útil. E tentar colocar a cada dia as nossas transformações tão importantes para o nosso crescimento espiritual. A questão 919, que o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho traz numa reflexão muito importante, quando Kardec pergunta anteriormente, né, qual o meio mais prático e eficaz do homem libertar-se das suas más tendências? E a resposta vem aquela frase muito célebre que diz, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade é Sócrates. E, consequentemente, Kardec, incisivo como sempre, pergunta, mas espera aí, como conhecer a mim mesmo? E aí Santo Agostinho traz para nós com muita propriedade, né, eu recomendo aos irmãos depois
pegarem o Livro dos Espíritos, na questão 919, que ele vai explicar melhor para todos nós, que ele fala assim: fazei como eu fazia quando estava encarnado. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo, analisava tudo aquilo que eu fiz ao longo do meu dia e verificava se eu não fui tão rude, se eu fui rude com uma pessoa, se eu fui impaciente com outro, se eu fui intolerante com uma outra pessoa, e procurava, no dia seguinte, não cometer mais os mesmos erros e melhorar. Porque de nada vale a gente fazer o nosso exame de consciência diário, como Santo Agostinho nos recomenda, e no dia seguinte repetir os mesmos erros. Se a gente chegou, fez o nosso checklist, como o modo de dizer, né? Passamos o nosso dia limpo, analisamos os nossos erros, os nossos acertos daquele dia. Aí no dia seguinte a gente faz tudo igualzinho, não mudou nada. De que adiantou então fazer a reflexão se a gente vai fazer igual? Tem que mudar. Se a gente quer um resultado diferente, tem que mudar a receita do bolo, senão vai dar errado, né? E uma coisa que eu coloco também muito importante, muitas vezes nós estamos em dúvidas se a gente deve fazer ou não fazer alguma coisa, falar ou não falar alguma coisa para determinadas pessoas em relação a determinados fatos que nos aconteceram. E a gente sempre traz essa reflexão tão importante, que é analisar sempre os prós e contras de nossa fala e de nossa ação. E se colocar no lugar do nosso interlocutor, da pessoa que a gente vai falar, ou da pessoa com quem a gente vai se relacionar em determinada situação, se colocar no lugar dele. E aí, da forma que você vai falar, com a intensidade, com a entonação e tudo mais, como você reagiria em relação àquilo. É muito importante a gente se colocar no lugar do outro, porque às vezes nós nos sentimos ofendidos, nós nos sentimos vítimas de uma circunstância, e aí a gente se acha no direito e no dever de falar tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, e aí a gente pode estar cometendo uma injustiça muito grande. Por isso que é importante a gente fazer nessas reflexões, nos colocarmos no lugar do nosso irmão. Fazer de conta que você vai falar para você mesmo. E aí como é que você reagiria se alguém te falasse daquele mesmo jeito, ou alguém te fizesse a mesma coisa que você pensa em fazer? E tem um preceito muito importante também, né? Na dúvida, abstém. Se você está na dúvida de fazer ou não fazer, não faça. Porque se depois que você fez, ou depois que você falou, não tem como retroceder. Como a gente pode dizer, né? O Simão Pedro de Lima costuma dizer uma frase que eu acho muito oportuna, eu gosto de repetir também, que ele fala assim, que tem 3 coisas que não tem, né, como retroceder. Eu vou colocar 4 porque o Ari até comentou na live uma outra, né? Que é a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. O Ari falou do tubo da pasta de dente. Depois que apertou para fora, não tem como voltar para dentro também de novo do tubo. Então fica mais uma reflexão também para nós, né? Eu até comentei com o nosso querido João Carlos que esse tema inclusive dá uma palestra para falarmos sobre isso, né? Fazendo uma simbologia. Então, na dúvida, se você tem entre falar ou não falar, se você não falou, você tem a oportunidade de refletir e dizer depois. Agora, depois que você falou, aí não tem como voltar, não tem como fazer um rebobinamento e engolir aquelas palavras. É como a gente chegar, né? A pessoa fala muito da maledicência, das intrigas, das fofocas. Você subir no alto do monte, aquela ventania, ventando bastante, você abrir um saco de penas e ela sai voando aos 4 cantos. Tentar recuperar aquilo que você falou é como se você tentasse recuperar cada uma das penas desse saco. Seria a coisa mais difícil, praticamente impossível de se conseguir. E uma coisa que eu uso com muita frequência também, nessas relações que a gente está na dúvida ou não, entre fazer ou não fazer, convide Jesus para ir com você. Na hora que você vai falar para alguém alguma coisa, ou fazer alguma coisa, você leva Jesus ao seu lado. Se você sentir confortável na presença de Jesus para falar tudo aquilo que você quer falar, para fazer tudo aquilo que você quer fazer, então tranquilamente faça. Agora, se porventura chegar a uma situação que você não vai sentir confortável de fazer aquilo na presença de Jesus, então
deixe de fazer. E nós podemos e devemos estar sempre em companhia com os nossos benfeitores queridos. E conforme nós vamos mantendo essa ligação espiritual, mais frequentes se tornam as nossas intuições. Mais frequente se tornam as nossas intuições porque nós vamos entrando em sintonia com a espiritualidade. E aí é importante a gente estar sempre atento, porque as boas intuições vêm para nos levar para uma situação melhor, para o nosso crescimento espiritual. E é fácil nós percebermos quando é uma boa intuição, quando não é uma boa intuição. Conforme nós vamos trabalhando com elas, nós vamos tendo a aproximação desses amigos espirituais, nós vamos abrindo um canal de sintonia. Essa sintonia se torna mais frequente conforme a gente vai implementando. Quanto mais nós vamos conectando com a espiritualidade superior, e para isso é importante que as nossas falas sejam proporcionais às nossas ações. Porque a gente até consegue enganar várias pessoas. Nós podemos usar uma máscara, né, como a gente costuma dizer, uma persona de bonzinho, e no íntimo a gente faz coisas que não se deve. Só que a espiritualidade enxerga tudo. Nós não conseguimos enganar a todo tempo todo mundo. Inclusive nem a nós mesmos, né? Nem a nós mesmos. A gente consegue, quando muito, tentar enganar alguém, mas quando a gente tenta enganar alguém, no fundo a gente está assim, enganando a si próprio, né? Agora, a grande questão desse intercâmbio espiritual é que, de forma alguma, nós podemos e devemos tentar mercantilizar, fazer mercados com a espiritualidade. Fazer um negócio, uma troca, uma barganha, uma permuta com os espíritos amigos. Porque os amigos espirituais não estão ao nosso dispor para realizar as tarefas de comezinha importância que nos compete fazer. A espiritualidade, nosso anjo de guarda, nossos protetores, vão nos dar força, vão nos dar intuição, vão nos dar capacidade para vencermos aquelas provas, aquelas dificuldades. Mas eles, de forma alguma, vão fazer o trabalho que compete a nós fazermos. Eu lembro até que numa palestra, numa live que teve o Renato Prieto, juntamente com a Flavinha, amiga nossa pelo Encontro Espírita, o Renato Prieto trouxe um exemplo que eu acho muito importante para as nossas reflexões. Ele estava dizendo, numa história que ele contou, que em determinado momento ele estava indo por um caminho e se deparou com uma pedra no caminho dele. Virou para o mentor espiritual e falou, tem uma pedra no caminho, né? O mentor respondeu para ele e falou, sim, realmente, tem uma pedra. E é bem grande, diz que o mentor falou. Aí diz que, nessa história, tá? Não é uma realidade, é uma história que ele contou. Falou assim, mas você poderia me ajudar? Falou, não tem como eu te ajudar a tirar essa pedra. Eu posso te dar força, eu posso estar aqui ao seu lado, te orientando, dando todo o amparo, todo o apoio, mas levantar essa pedra do caminho é a tarefa que lhe compete. Senão você não tem mérito nenhum na tua jornada evolutiva. E a gente estava dizendo, justamente em relação a essa questão de não fazermos troca com a espiritualidade, não mercantilizar o trabalho, né? Nós não vamos fazer uma permuta com a espiritualidade, olha, me dá isso que eu te dou aquilo. E para falar sobre isso, nós vamos trazer aqui uma história intitulada Sopa Fraterna, que por sinal vocês fazem um trabalho de distribuição de sopa, não é mesmo? Eu vi hoje cedo que vocês estavam na campanha da sopa, e esse trabalho de sopa fraterno realmente é uma coisa assim muito, muito gratificante. Eu já participei desse trabalho também aqui num bairro de uma cidade próxima aqui em Araraquara, chamada Rincão, um bairro chamado Taquaral, e o que era interessante é que quando você vai para esse trabalho, essa sopa dá uma vontade na gente que só vendo, né? Parece ter um sabor especial. Ela não... Parece aquele manjar dos deuses. Eu acho uma... A Aldenice está dizendo que o Renato Prieto fez o André Luiz no filme Nosso Lar. Só para fazer a ligação. Obrigado, Aldenice. E lembrar, então, que eu falo assim, a gente quando vai para esse trabalho, o pão que a gente leva, a gente tem um sabor, parece que é um maná que serviu o povo do Egito, né? É uma coisa fantástica. A gente fica assim,
é diferente. Você pode comprar o mesmo pão na padaria, quando você vai lá para servir a sopa, ou para aquele pão, tem um sabor especial. Então, é fantástico. E nós estamos trazendo uma história aqui do livro Crepúsculo de um Coração, de autoria de Jerônimo Mendonça. Esse livro, essa mensagem se chama Sopa Fraterna, está na página 54 a 55 deste livro. Eu vou pedir licença aos irmãos para ler, para a gente não perder a essência da história. Tá? É o seguinte: a sopa fraterna. Respeitável Senhor chegou até nós e disse, chegou então ao Jerônimo e disse, sei que nesta cama você ora por todo mundo. Realizo pequenas tarefas e vim lhe propor um negócio. Ore bastante para que Paulo César, ele está fazendo cursinho para medicina. Paulo César era o filho dele, né? Se ele passar no vestibular, eu vou manter a sopa desta casa por 6 meses por minha conta. E o senhor disse, ore mesmo, porque se ele passar, a sopa vai ficar por minha conta durante 6 meses. O Jerônimo falou assim, achamos muita graça, porque sempre o espírito humano quer manter comércio com a providência divina. Refletimos no caso e nada lhe dissemos, embora sempre orando continuássemos por todas as pessoas. Um belo dia, ele parou o carro na frente da nossa casa, entrou e nos disse, Jerônimo, você não tem orado. Meu filho não conseguiu passar. Estou muito triste. O que eu devo fazer? E o Jerônimo falou assim, nós lhes respondemos, ajudar a sopa, meu caro. Ele, espantado com um olhar de indignação, me fitou. Vai me desculpar a franqueza. O senhor agiu mal, querendo, por propor a Deus uma permuta. O senhor se prontificou a ajudar os necessitados, prontificou a patrocinar por 6 meses a sopa, achou que só sentiria grato do sagrado dever de ajudar ao próximo, de minorar o sofrimento alheio, caso seu filho fosse agraciado com aprovação para a faculdade, se ele fosse beneficiado. O senhor não guardava o propósito de ser útil. A sua caridade não tinha propósitos humanitários e cristãos. O senhor estava procurando, desculpe a minha sinceridade, propor um negócio com a espiritualidade. O senhor queria uma troca, condicionou a ajuda, como também se seu filho fosse ajudado por Deus, passando no vestibular. Como seu filho não passou, ambos, seu filho e o senhor, foram reprovados. Muito espantado, porém, sem dizer uma palavra, aquele senhor continuou nos ouvindo. Digo que ambos foram reprovados, porque seu filho terá que recomeçar, complementar o que deixou de estudar. E o senhor terá que começar desde agora a estudar a palavra de Deus, para poder ajudar com absoluto desinteresse as causas do bem. Porque à medida que damos, meu filho, é que recebemos. Não vamos esperar que os espíritos, nos venham atender o telefone, passar enceradeira na casa, coisa que hoje nem tem mais, nem enceradeira. Lavar a louça, buscar as crianças na escola, fazer o mercado para nós. Os espíritos não estão à nossa disposição, bem para atender aos nossos caprichos, que pensam que os espíritos são pajem ou simplesmente gênios prontos a satisfazer os nossos interesses. Nas mínimas coisas, acham que pode usar os espíritos para resolver problemas materiais, como o seu. E há muitos outros que acham poder conseguir o melhor emprego com a ajuda do plano espiritual, sem ter a menor noção, sem ter o mínimo de discernimento para entender que os espíritos não estão à nossa disposição. Nós é que precisamos lutar, trabalhar, procurando a nossa reforma íntima, procurando fazer a cada dia o melhor para merecermos a misericórdia de Deus. Se todos nós dispuséssemos a trabalhar, ajudando alguém, muitos encargos seriam evitados, como muitas enfermidades seriam impedidas, se muitas pessoas leigas e muitos espíritas se conscientizassem de que não podemos usar os médiums
e espíritos como cobaia para as nossas experiências e necessidades. Não podemos usar os espíritos como se fossem magos, prontos a resolver pequeninos problemas, que estão afetos à nossa responsabilidade mais direta. O senhor pode ficar tranquilo, pois vamos continuar orando para que seu filho tenha no próximo ano um êxito total e para que o senhor continue a trabalhar desde agora para si mesmo. Porque quando nós trabalhamos para os outros na prática do bem, nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo no banco de Deus investimento de luz. O homem agradeceu as nossas palavras, não sei se por educação ou não, saiu prometendo a pensar. Então vocês vejam, né, que essa história é muito interessante, porque muitas pessoas ainda acham que podem propor negócios à espiritualidade. Eu vou fazer uma promessa se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer isso condicionado, sendo que nós temos que fazer as ações boas não para esperar uma recompensa, porque toda vez que nós vamos fazer qualquer ato de beneficência, em benefício de qualquer pessoa, se a gente já estiver fazendo aquilo com segundas intenções, ou com intenção de adquirir bônus horas quando estivermos no plano espiritual, já estamos perdendo o fim principal daquele ato, daquela boa ação que estamos implementando. E vejo como é interessante. Eu lembrei também de uma historinha muito interessante, que está inclusive num livro do Maurício de Souza, que um certo dia, parece que um dos menininhos lá da turma da Mônica estava rezando, né, queria por toda a lei, né, pedindo para Deus, né, para Jesus, para que ele conseguisse passar na prova. Então ele pediu ajuda. Aí, naquele momento, chega o anjinho e leva um monte de livro para ele estudar. Então, o que os amigos espirituais podem fazer por nós? Eles podem nos dar força, nos dar tranquilidade espiritual. É o Chico Bento, o João Carlos está dizendo aqui. Dar tranquilidade espiritual, dar clareza de raciocínio, mas eles jamais podem estudar por nós. Nenhum espírito vai chegar do seu lado e vai falar assim, olha, a questão número 1 é a alternativa C, a questão número 2 é a alternativa E. Nenhum espírito vai fazer isso. Ele vai te auxiliar a que você tenha tranquilidade, persistência naquilo que você vai fazer. Mas ele não vai estudar por você. De forma alguma o espírito vai responder para você as questões que te competem. Porque se fosse assim, Deus seria humanamente injusto. Por que um espírito iria soprar para mim as respostas certas, sendo que o outro, meu irmão, que está do meu lado, que estudou e não ia ter a condição de responder aquela questão, Deus estaria sendo injusto, privilegiando um em detrimento do outro. Então Deus dá oportunidade a todos nós para a gente crescer, para a gente progredir, para a gente evoluir. Mas tem situação que só compete a gente. E por mais que a gente tenha assistência dos nossos amigos espirituais, mais que tenhamos essa ligação fluídica espiritual, esse intercâmbio com a espiritualidade, milagres não acontecem. O próprio Chico Xavier, nosso querido Chico, com tantos e tantos problemas que ele teve, em nenhum momento o Dr. Bezerra de Menezes resolveu o problema dele. Emmanuel, em nenhum momento resolveu, até naquela questão muito particular, quando ele estava com aquele problema no olho, o Emmanuel foi ríspido com ele. Ter 2 olhos é um luxo. O que você está querendo? Você tem o outro. Né? Então, se a gente for pensar, Emmanuel é rígido realmente para conduzir o Chico ali de rédeas curtas, como a gente costuma dizer, né? E a disciplina, para nós também, né? Vale a todo momento, porque se nós quisermos ter assistência de bons amigos espirituais, nós temos que estar disciplinados no nosso trabalho, disciplinados nos nossos pensamentos, fazermos esta ligação fluídica espiritual com muito amor, com muita harmonia. Porque senão nós vamos estar ao léu, né? A sorte aí lançada aí, vamos também sermos muitas vezes objetos de marionete, né? O João Carlos está dizendo até um exemplo muito claro, né? Um exemplo que o Jerônimo, com esse problema todo, há muito tempo atrás, ele chegou aí até o Dr. Fritz, com um médium famoso da época, acho que era Zé Arigó, salvo engano,
E o Jerônimo diz que quando o Jerônimo foi até o Dr. Fritz, diz que ele veio até o Jerônimo, porque não conseguiu passar por conta da cama, né? Não entrava no cômodo onde estava o Dr. Fritz. Diz que ele veio até lá e ele falou que o problema do Jerônimo era 3C. 3 letras Cs, né? Karma, calma, cama e calma, né? Paciência, né? Para seguir essa jornada. Então, vejam, por mais que você esteja fazendo um trabalho no bem, a espiritualidade superior pode ir até um certo limite, né? Eles não vão resolver para nós os problemas que competem a nós. E se viemos aqui passar por determinadas situações, determinadas provas, eles podem nos dar força para superar as provações, para passarmos pelas expiações, mas de forma alguma passarão por nós aquelas dores, aqueles sofrimentos que cada um de nós, né, por conta de suas sementeiras, de vidas anteriores, ou ainda mesmo por conta de plantios ainda desta encarnação, que nós estamos às vezes escolhendo. Então é importante que a gente faça essa reflexão, que nós refletamos sobre isso, para que a gente consiga a cada dia melhorar um pouquinho mais, a cada dia ser um pouquinho melhor, e não trabalhar aqui, viver aqui como se a gente tivesse, que eu costumo dizer, né, vai levando a vida de qualquer jeito. Não, nós somos seres racionais, professamos uma doutrina que traz para nós a fé raciocinada, que traz para nós conceitos importantíssimos de como bem viver. É importante que a gente coloque em prática esses ensinamentos. Então, é importante que a gente faça essas reflexões, que a gente mantenha o intercâmbio com a espiritualidade. Não precisa ser 24 horas por dia, mas a maior parte do tempo. Façamos esse intercâmbio com os nossos amigos que estão sempre ao nosso lado. A gente não está sozinho, a gente não está desamparado. Costumo dizer que Deus não joga dados a esmo conosco, então é você que vai receber isso, o outro vai ser prejudicado naquilo. Não. Deus é soberanamente bom e justo e ama-nos a todos indistintamente. Então é importante que a gente mantenha esta sintonia espiritual, esse intercâmbio espiritual intimamente ligado de coração para coração. Eram essas nossas considerações. Se você quiser, a gente pode conversar mais um pouco. Temos mais uns 10 minutos. Eu pensei que você quisesse fazer alguma consideração a respeito. Então vamos seguir então. Então tá bom. Nessa questão do intercâmbio espiritual, é muito importante que a gente faça uma análise mais própria do termo. Trocarmos os pensamentos de uma forma positiva, de uma forma madura, fazermos uma análise do que estamos pensando, de como estamos agindo. Este momento de isolamento social trouxe para cada um de nós profundas reflexões. Reflexões que a gente às vezes não tinha tempo para parar, para pensar, para analisar, porque a vida era corrida demais. Saíamos cedo para o trabalho, passávamos trabalhando durante o dia, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e num determinado momento, a gente chegava em casa, tomava banho, jantava, dali a pouco ia para a casa espírita, ou ia para a faculdade, ou ia fazer isso, ou fazer alguma coisa. O relacionamento que tínhamos, seja com os nossos entes queridos, ou seja, conosco mesmo, era praticamente não dava tempo. Era uma correria muito grande, e eu costumo dizer que a gente agia como se aquele cachorro que corre atrás da roda do carro, né? O carro chega, ele sai correndo, corre. O carro para, ele não sabe o que faz com a roda. Ele não sabe o que faz com aquilo. E nós andávamos até então, mais ou menos assim, correndo desenfreadamente em busca de quê? Que não sabíamos nem o que estavam buscando. A pandemia, este isolamento social, trouxe para nós um envolvimento mais conosco mesmo. Reduzimos as viagens para fora. Viajamos quase nada, mas fez-nos que a gente viajasse para dentro de nós mesmos.
E nessa viagem interior, a gente acabou encontrando muitas sombras, que às vezes a gente não gostava muito de ver. Essas sombras deixavam a gente assim, um pouco temeroso. Costumo dizer que era mais ou menos aquilo, como se você chegasse, num determinado momento, né, levantasse a tampa da panela, opa, não estou gostando que vinha, que tampar logo. Só que não dá mais para tampar. A partir do momento que você tomou consciência das suas sombras, o melhor a fazer é trabalhar por elas. E como trabalhar por elas, se não com a ajuda dos nossos amigos espirituais? Este momento veio trazer para nós reflexões muito importantes. E é fundamental que a gente se conscientize dele. Se conscientize dele, porque se for para voltarmos a ser o que éramos antes da pandemia, a gente pode dizer assim, não há razão para isso. Não haveria razão de vir a uma pandemia com todas essas restrições, com todas essas mudanças de comportamento, com tantos e tantos desencarnes partindo para o plano espiritual, tanto no nosso país como no mundo todo. Praticamente, a gente pode fazer uma comparação como se fosse de uma guerra pela quantidade de espíritos que estão partindo para o plano espiritual. Se tudo isso que está acontecendo, e a gente sabe que vai passar, apesar ainda das dores, dos sofrimentos que ainda advirão, esses momentos irão passar, porque Maria de Nazaré, uma vez até Chico perguntando, fez uma pergunta a Emmanuel, pedindo para que o Emmanuel perguntasse a Maria de Nazaré uma questão que lhe tocava profundamente, e a resposta de Maria de Nazaré para Chico, por intermédio de Emmanuel, foi que tudo passa. E isso vai passar. Agora, é fundamental e importante que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Nós temos que sair desse momento transformados, porque senão de nada adiantou. Com todo esse processo, e esse processo a gente costuma dizer, não estamos passando por acaso. Há uma razão muito maior, uma razão mais forte, importante por trás disso. A espiritualidade já... Muitas pessoas falam assim, não, mas a espiritualidade não estava preparada. A espiritualidade estava preparada, sim. Equipes espirituais estão trabalhando diuturnamente, amparando os familiares daqueles entes queridos que estão partindo, dando todo o suporte de quantos irmãos estão partindo para o plano espiritual. É um verdadeiro trabalho de centenas e milhares de trabalhadores espirituais nesse processo. E que nós não temos a capacidade de ver, mas eles estão diuturnamente trabalhando 24 horas por dia. Qualquer momento está partindo alguém para o plano espiritual, vítima do vírus, tudo mais que está acontecendo. Então, a espiritualidade não foi pega de surpresa. Nós podemos achar que, a gente com certeza fala, nós somos pegos de surpresa. Mas o que a gente pode dizer sem sombra de dúvida, que no planejamento espiritual nosso, todos nós sabíamos que ia passar por isso. Todos nós sabíamos. É que a bênção do esquecimento nos fez esquecer, né, que a gente ia passar. Agora, se estamos passando por isso neste momento, significa que talvez, não estamos aqui afirmando, mas talvez, já fomos reprovados em outras pandemias que aconteceram. Quiçá. Então é nossa oportunidade. Lá atrás, ou seja, da gripe espanhola, ou na peste negra, ou na peste bubônica, tantas e tantas outras pandemias que aconteceram no mundo. Então, irmãos, não se preocupem. Esta não é a primeira e nem será a última. Outras ainda virão. Passaremos ainda por dificuldades, por provas. Faz parte, porque estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E não dá para estar vivendo num planeta de provas e expiações, não querendo passar ora por provas, ora por expiações. Faz parte do planeta, então é natural. Né? Não dá para falar assim que você não vai sofrer vivendo num planeta de prova e expiação. Agora, a grande reflexão que a gente traz ainda para hoje. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Cada um de nós reage de uma forma diferente a determinado problema. Então, não dá para você falar assim, olha, eu sei o que você sente. Não. Nós podemos ter noção do que a pessoa sente, mas saber exatamente só se você estivesse usando, né, que a gente brinca, usando as sandálias dele, caminhando pelos mesmos lugares dele, utilizando o corpo físico dele. Aí talvez você sentiria, saberia exatamente. Então não julguemos o nosso próximo.
Não julguemos o nosso semelhante por aquilo que ele está passando, por aquilo que está reclamando. Vamos acolher, porque o momento também é de nós fazermos esse intercâmbio. Porque se a gente fala que nós temos esse intercâmbio espiritual, né? Eu não falei que quando você pensa numa pessoa, de repente a pessoa aparece na sua frente? Então, lembrarmos daquelas pessoas que a gente acaba conhecendo, que estão passando por dificuldades, que estão passando por dores maiores que as nossas, e a gente costuma dizer assim, para fazer essa comparação de dores, você não precisa nem olhar para trás. Às vezes, olhando do lado, você já vê uma pessoa passando por uma situação muito pior que a sua, com muito mais dificuldade, com muito mais sofrimento. Então é importante que a gente faça essas reflexões, que a gente traga essas reflexões para o nosso dia a dia, para que a gente consiga estabelecer uma sintonia espiritual com harmonia, com beneficência e benefício de tantas pessoas que estão passando por dificuldades maiores que a gente mesmo. Certo? Tá certo. E Jesus já, quando eu sempre lembro dessa passagem, que Jesus sempre nos alertou sobre as aflições, né, que iríamos passar, né? Aflições essas que nós mesmos causamos, né? Como você mesmo lembrou, que estamos no mundo de provas e expiações. E nunca foi tão necessário pensar e lembrar que Jesus também nos ensinou foi o de orar e vigiar, né? O que nós temos que fazer, ter sempre esse pensamento, nunca perder esse foco, né, de Jesus, né, nessa direção. E, claro, com a presença dele, nos sentiremos mais fortes para superar e passar por esses obstáculos, né, com mais força, né, com mais fé e perseverança. Exatamente. Eu só queria cumprimentar o pessoal que está aqui na live, que é os amigos nossos aqui, né? Não sei se estão todos aqui agora no momento, mas a Aldenice, né? A Gabriela Mulê, a Mari, a Carol, o João Carlos, que eu já falei agora há pouco, a Isabel, a Conceição, José Marci, a Martiele do Pensamento Espírita, a Cirlei, o Emanuel Silvestre, a Carolina, Karina, Alberto, Tânia, Fraternidade de Campanha do Quilo, Neire, Cláudio, e esses amigos queridos aí que estão sempre conosco. Aí nós é que agradecemos aqui a oportunidade de termos aqui conosco. Agradecer também a presença de todos esses irmãos, né, que estiveram aqui presentes. Que Deus abençoe grandemente a todos, né, que Jesus continue a iluminar o caminho de todos. E agradecer, meu irmão, a sua presença. Muito obrigado mesmo de coração. A sua participação foi realmente, como eu sempre falo, um banquete espiritual para todos nós. Né? Nós temos que ter esse pensamento. Essas reflexões são muito necessárias, né? Nesse momento que a gente passamos, né? Essas dificuldades, né? A gente vê tanta coisa acontecendo assim, de uma hora para outra, né? Ao nosso redor, né? Mas muito obrigado mesmo, um abraço fraterno a todos que fazem aí a sociedade Obreiros do Bem de Araraquara e até uma próxima, né, oportunidade. Evandro, eu que agradeço, e como você pediu, né, para a gente fazer as considerações finais e a prece, né? Então eu agradeço uma vez mais o convite da casa, na sua pessoa, Evandro, da Aldenice, conhecida como Nice, e também da Clécia, que nós estivemos conversando. Fico muito feliz e gratificado pelo convite. Convido a vocês, aí, aqueles que quiserem acompanhar o nosso perfil, reflexões.aloysio. Nós fazemos lives de segunda a sexta-feira, às 22 horas, no Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós trazemos mensagens, reflexões do Jerônimo Mendonça, sempre às 22 horas, segunda a sexta-feira. E então, agora, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele
que possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui presente nesta live ou que vai assistir depois. Que Jesus, o nosso irmão maior, possa proteger e amparar os nossos familiares, os nossos entes queridos e todas as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento, seja dores do corpo físico ou dores da alma, aquelas dores profundas que nem sempre conseguimos extirpar do nosso coração. Ampara-nos, Mestre, possa nos dar um fim de semana com muita paz, com muitas harmonias e alegrias espirituais. Que continue protegendo o trabalho desses trabalhadores incansáveis do Grupo Espírita da Esperança e que a esperança seja o norte a guiar todos os nossos corações. Desejando uma tarde de muita paz, muitas harmonias espirituais, fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, amado e eterno, todo-poderoso, do nosso irmão maior, Jesus Cristo, da nossa Mãe Santíssima, do nosso irmão Samuel, que é o mentor de nossa casa, do nosso irmão Ismael, mentor do Brasil, de toda a espiritualidade amiga, né, que nos assiste e que nos socorre, né? Está encerrada aqui mais uma live nessa tarde, e que esse laço, né, Aloysio, seja mais apertado, né, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil, né? Que a doutrina espírita se abrace mais, com certeza conseguiremos. Um grande abraço, viu? Fica com Deus, meu irmão. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.